Gamers, tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E vejam bem, essa semana eu vou terminar falando de uma coisa que, devido a todo o ponto que eu falei no extra, me atrasou e eu já era pra eu ter falado. Mas vou falar mesmo assim porque é algo que eu gosto, é algo que eu tinha pensado em escrever um texto, ainda vou escrever, tá no começo, mas vou escrever. Mas eu vou falar em podcast também porque eu gosto da sonorização e quero sonorizar com as músicas. Hoje eu vou falar da primeira fase da Division Rap Battle de Hypnosis Mike. Se você não ouviu o cast de Hypnosis Mike, ele é da parte dos 6. Se não falei a memória do episódio 50, vai estar aqui embaixo linkado. Vai ouvir antes de ouvir esse, porque eu não vou reintroduzir vocês de novo nesse universo. Vou só explicar um pouco, vou comentar um pouco das músicas e até um pouco que eu peguei de cada audiodrama. Tá, então assim, se você não ouviu, vai ouvir aquele papo, porque é um papo bem abrangente, ele fala sobre tudo. Eu pretendo voltar aqui e falar de outras formas, de outras coisas. Tem textos sobre Hypnosis Mike no meu Instagram, teremos aqui em breve textos no The Raposo, no Dollars. Mas aqui eu vou falar um pouco sobre música, batalha, etc. Tá, então assim, se você não ouviu, recomendo que ouçam antes, tá bom? Mas só fazendo um adendo, para quem não conhece, Hypnosis Mike é uma franquia criada pela King Recordo, através do selo Evil Records. Começou em 2017 e segue firme e forte até hoje. Tem jogos, tem Stage Play, que saiu no meio tempo aqui da segunda Division Rap Battle. Tem guidebook, tem uma porrada de coisa. Caralhada mesmo. Tem um anime que inclusive tava, pelo que eu vi assim das últimas vezes, tava vendendo bem. Entendeu? Tava não, né? Tava vendendo bem, tá dando lucro, então... Assim, tem uma série de coisas e eu acho que é legal você procurar pelo menos a mídia que mais te agrade também para conhecer um pouco mais da franquia, certo? Vamos lá. Referente a essa segunda Division Rap Battle, como a gente sabe, né, ou pelo menos o básico, as Divisions Rap Battle, né, abreviadas para DRB, elas são batalhas entre as divisões, que a primeira ocorreu em torno de 2017 e 2018, se não me falha a memória. E por que se não me falha a memória? Porque eu só tô com as datas da segunda, da primeira eu não estou. Mas as primeiras batalhas ocorreram, que foi Bastard Bros vs Mad Trigger Crew, Fling Pulse vs Mantero. Dessas duas batalhas que foram da primeira Rap Battle, quem ganhou as primeiras eliminatórias foram o Mad Trigger Crew e o Mantero. O Mantero foi o primeiro campeão das Division Rap Battle. E essa segunda Division Rap Battle, ela tem todas as 6 equipes montadas até agora. Pra quem não conhece o conceito das Divisions Rap Battle, que isso obviamente não é obrigatório vocês conhecerem, e eu nem tinha entrado no mérito no podcast anterior. As Division Rap Battle, elas são basicamente assim, como o Shuoko. Pra quem não conhece, eu não vou ficar situando, mas do Shuoko, esporadicamente, ele faz o confronto entre as divisões. Então vamos supor que, né, atualmente tem 6 divisões, dessas divisões... As 6 que a gente já acompanha são as que vão pra batalha, só que nesse meio tempo a gente acompanha eles participando de confrontos pra ir pra qualificação, e então quem ganha prêmio em dinheiro, etc, dentro da série. Isso fique muito claro. E como que isso influencia nós, jovens leitores, ou pessoas que estão acompanhando de alguma forma? A gente vota, né? Então assim, nessa primeira fase da Division Rap Battle lá no Japão, ela ocorreu de 2 formas até então, já ocorreram 2 formas para votação, e a terceira vem agora em maio. As formas foram através de lives, foram 3 lives exibidas na Abema. Você comprava o pay-per-view, que pelo que eu lembro num grupo de Hypnosis Mike que eu tenho no Discord, o preço do pay-per-view estava sendo 240 convertido, mas aí você comprava o pay-per-view, ia lá, assistia a live e pós-live você tinha direito a um voto. Então, basicamente, é um negócio mais democrático, que é um voto por pessoa que está assistindo a live. Então, você sentou, você viu 1h30 de live, você vai votar. O segundo, que é o que está ocorrendo atualmente, no momento da gravação desse podcast, é com o lançamento do CD. O CD sai oficialmente no Japão. Saindo o CD, o pessoal no Japão compra. E aí entra a questão que que deixa de ser um pouco mais democrático. Por quê? Quando o CD sai no Japão, não interessa essa questão de um voto por pessoa. Eu posso ir lá, comprar 30 CDs, 40, quiçá 50, 100, se eu quiser, e todos eles vão me dar direito a um voto. Então eu voto na banda que eu quiser. Tanto que teve uma moça que eu vi, que ela comprou 120 CDs do primeiro confronto, né, que é o Bastard Bros versus do Suitare Honpo,
para votar no Buster Bros. Então, basicamente, cada voto que ela vai dar ali contabiliza como um, tendo que ela já vai votar 120 vezes na banda que ela gosta. Por que nesse segundo não é tão democrático quanto no primeiro? Porque nesse segundo, se você tem dinheiro para comprar, quiçá, 1000 CDs, você vai comprar 1000 CDs. Mesmo que depois você vai distribuir pros amiguinhos, etc. Mas você vai comprar porque você quer votar naquela banda que você gosta, você quer que ela vença. O terceiro, que começa a ocorrer a partir de maio, é através de realidade aumentada. Também vai ser através, muito provavelmente, de live. Você vai ter que comprar o passe para entrar e terá direito a um voto. Mas assim, a terceira fase a gente sabe que será através de VR a partir de maio. Então assim, no momento que eu tô gravando isso, quando você ouvir isso em junho, já vai ter passado, já vai estar bem desatualizado alguns pontos. Tá? Como que funcionou a questão de lives? Tá? Vou primeiro falar das lives, posteriormente eu vou comentar dos álbuns, porque eu acho que tem algumas coisas que dá pra comentar das lives sim. Como eu disse, foram 3 lives. A primeira, que foi do Buster Bros versus do Suitare Rompo, que é a primeira batalha, ocorreu no dia 31 de janeiro. A segunda, que foi entre o Baras Temple versus Mantero, ocorreu em 14 de fevereiro. E a terceira e última foi entre o Fling Posse e o Mad Trigger Crew, ocorreu em 21 de fevereiro. Como eu disse, todas as lives ocorriam num domingo. Aqui no Brasil, geralmente, era na madrugada que essas lives eram exibidas na Abema. E lá no Japão era à noite. Então, assim, você comprava o passe, entrava e assistia a live inteira. Depois ela ficava um tempo disponível ainda para você assistir mais algumas vezes, até que eles tirassem do ar. É importante mencionar uma coisa, porque digamos que eu consegui ouvir as tracks que eles cantaram dentro da live, né? Achei a live em forma de áudio. Durante a live, você tinha todo o repertório de música, primeiramente, tá? Então, assim, vou dar um exemplo prático. A última, que era Mad Trigger Crew versus Fling Posse versus Mad Trigger Crew, você tinha todas as músicas do Fling, você tinha todas as músicas do Mad Trigger Crew que eles já tinham cantado. Então, assim, você tinha Scramble Gamble, você tinha Pink Eye Colorado Love, você tinha Calyx, você tinha Uncrushable, você tinha To Die For, você tinha todas essas músicas tocando. Depois disso, quando cantar, acabava todo o repertório que veio de 2017 e 2018 até 2020, acabava ali o repertório. As meninas do Shuoko vinham e cantavam a música delas, que é o Femme Fatale. E após isso, nós tínhamos início o confronto recente. É muito legal mencionar, porque assim, o Femme Fatale é cantado nas 3 lives. E depois, a seiyuu da Nemo, a voice actress da Nemo, ela explicava pra você como que iria funcionar as regras dessa votação. Então, basicamente, você não fica perdido de, putz, como é que eu vou fazer? Porque às vezes você entrou na live porque você comprou, porque você gosta, porque você queria participar, e você muitas vezes nem sabia muito dessa questão de voto. Ou sabia, né? Porque quem é fã vai saber. Mas aí, mesmo assim, ela explicava como funcionava o voto, que o voto só se dava após a exibição. E aí, a gente vinha com as músicas novas, que eram 3. Uma de cada grupo e a música do Versus. E aí, pra mim, é que mora o detalhe crucial de diferença quando você pega os álbuns. Por quê? Nas lives, você tinha primeiro as músicas de cada grupo e depois a música do Versus. Então, por exemplo, no Buster Bros vs do Suitare Rompo, você tinha Restart primeiro, depois o Arozaka e por último a Joy of Struggler. A mesma coisa no Baras Temple vs Mantero. Você tinha a Tomoshibi, a Kaigen, ou era o inverso, eu não lembro. Era Kaigen, Tomoshibi. E por último, não menos importante, você tinha a música tema da batalha, que era Light and Shadow. E no último você tinha primeiro a Hunting Charm, depois a Black Journey e por último Reason to Fight. Então assim, você tinha 3 músicas novas. No caso da batalha entre o Baras Temple e o Mantero, você também tinha a nova que é exclusiva do mangá, que é a RIP, a Rest in Peace, que é muito boa, por sinal, viu? Recomendo. Só que aí, como eu disse, no caso do Baras Temple, você tinha uma música que ela era exclusiva do mangá, que tá saindo no Japão atualmente, que foi lançado na versão limitada do mangá. Então, assim, existem essas pequenas diferenças, tá? Fora as diferenças mais básicas, porque por sinal ao vivo você ouve a voz dos voice actors de uma forma mais
normal, né? Então, assim, tem algumas diferenças, algumas brincadeiras, alguns cacos que correm ali e tornam o material diferente. Ah, Paulo, prejudica eu só ouvir a versão de estúdio. Não, pelo contrário. Se você ouve só a versão de estúdio e você não vê a live, você não acha certas coisas meio estranhas quando você ouve só a versão da live. Entende? Então, tipo assim, eu ouvi as duas versões, tanto a versão de live como a versão de estúdio. Então, eu senti a diferença. Teve música que eu gostei muito na live e eu demorei pra acostumar. Por exemplo, Reason to Fight eu amo. Mas eu senti a diferença. Entende? Então, assim, foram 3 batalhas bem interessantes. Foram bem legais na live. Mas aí saíram os CDs, né? E os CDs saíram respectivamente nas seguintes datas, que até é bom já deixar isso avisado. Que aí as lives podiam terem sido exibidas às 3 e tudo mais. A Abema já meio que deu o resultado. Eu sei por cima, não tenho como confirmar, mas eu sei por cima que o resultado da Abema foi bem interessante. Mas não vou falar, não vou dar spoiler, eu quero só quando sair o resultado final. Os álbuns foram lançados, o primeiro deles em 24 de fevereiro, né, que é o da primeira batalha. O segundo álbum, que é referente à segunda batalha, 10 de março. E o último, que é referente à terceira, saiu no dia 24 de março. Desses 3, aquele que já deve ter o resultado mais próximo, assim, de definido, é o primeiro. Porque como já faz aí um mês e pouco, quase um mês e meio que ele saiu, obviamente já tem como ter uma definição mais ou menos de como estão os votos. Os outros 2 ainda não bateu nenhum mês, então dá pra dar uma guardada. E com relação aos álbuns, eles mantêm as músicas, só que como eu disse, tem uma diferença, porque nos álbuns primeiro vem a música tema de batalha, depois vem as músicas solos separadas, e depois das músicas vem os audiodramas, né? Que desses audiodramas o único que eu realmente conferi inteiro foi o do Bastard Bros, que foi um caso de família maravilhoso. E ele é bem interessante porque ele mostra muita coisa. Mas a gente também tem sim os outros audiodramas. A gente tem o audiodrama de Osaka, né, do Suitari Honpo, o audiodrama do Baras Temple de Nagoya e assim sucessivamente. Então, assim, todos os audiodramas eles se encaixam dentro do que a história naquele momento está se propondo. Em muitos casos vai ter a ver também com a música. Um exemplo prático disso é propriamente dito o caso do Bastard Bros, né? Porque como foi o único que eu realmente sentei, eu vi com calma o CD, a soundtrack, porque eu vi legendado. Então eu consegui prestar mais atenção e combina muito com a música tema, porque a música tema deles, que é o Restart, fala de se reiniciar, de voltar do zero, de evoluir. E o drama track deles é basicamente isso. É um rolê muito punk, assim, problema de família deles, que quando você vai vendo o desenvolvimento e depois você ouve Restart, ela faz ainda mais sentido, né? Então, assim, cada música tem também um ponto X, tem um ponto específico, né? Então, você tem as próprias músicas de batalha, né? Você tem um ponto que ele carrega mais. Então, vou falar, da primeira batalha. A primeira batalha, que é a Year of Struggle, que é Bastard Bros versus The Suitari Honpo, ela traz algumas coisas bem interessantes, né? Porque você tem o time de Osaka, que é o Sasara, o Orochi e o Rei, contra os 3 jovens de Ikebukuro, né? Do Bastard Bros, que é o Ichiro, o Jiro e o Saburo. O Ichiro, o Jiro e o Saburo são filhos do Rei. E sim, isso é spoiler, mas eu acho que essa altura do campeonato, se você está aqui, você não vai ligar pra spoiler. E até porque é um spoiler que o próprio audiodrama entrega. Então, assim, não faz muita diferença. Eles 3 são filhos do rei, então meio que você tem um embate de pai e filhos. O Sasara tem uma certa conexão com o Ichiro. Eu recomendo que vocês leiam os mangás, especialmente o primeiro, o Alternative Rap Battle Dirty Dog. Eu recomendo porque é bem interessante. E basicamente é bem legal você ver a dinâmica, né? Porque, por exemplo, o Sasara e o Roxo, eles eram uma dupla de comédia. Então os dois juntos no Do Suitari Honpo, tem muitos momentos que você percebe que os dois juntam para fazer. Tem um momento na Year of Struggle que os dois juntam para fazer meio que trocadalhos. Então é bem legal isso. Funciona muito bem. Tem uma dinâmica muito gostosa de você acompanhar e você perceber. Tem o auge pra mim dessa primeira batalha, né? Quando eu falo da música de batalha. Porque aí as músicas solos eu acho que você tem que ouvir, porque é um guilty pleasure maravilhoso. Não um guilty pleasure, né? É um prazer maravilhoso. Mas as músicas de batalha são legais pra você explicar, né? Então, assim, tem um momento que eu acho foda, que é quando o rei enfrenta o Ichiro, né? Porque quando ele enfrenta o Ichiro,
você percebe que o rei não tá muito interessado em ganhar a batalha, ele tá interessado em humilhar o filho. E isso é meio pesado. Porque eles não têm um bom relacionamento pai-filho. E a forma como uma série aborda isso é bem peculiar, vamos colocar assim. Não consigo achar uma palavra melhor do que falar que um rei é um filho da puta e abandonou os filhos, mas tem todo um mistério por trás. E a forma como a galera da Evil Records recorre pra criar esse suspense, ela é muito positiva e ela é muito interessante, valendo sim a pena você dar uma chance e ir conferindo, tá? Mas Joy of Struggle, pra mim, ela não é a melhor música dessa primeira rap battle, porque tem esse momento do rei, que quando eu, depois de algum tempo, fui lendo, né, até quando eu li a tradução, eu fiquei meio... ele não precisava disso. Mas foi uma disputa bem acirrada, assim. Pra quem conhece Hypnose Mike o suficiente, consegue perceber que houve, sim, uma equicidade, assim, uma igualdade muito grande. Não tinha como você simplesmente fingir que essa batalha não iria acontecer. Ela teria que acontecer em algum momento. Ela ocorre de uma maneira muito legal. E ela mostra muito bem que, tipo assim, os meninos do Buster Bros passou por uma situação pesada, mas tá mais unido do que nunca. Porque cada um tem um objetivo. E o pessoal do Suitare Rompo tá ali pra mostrar que veio. E isso é muito legal. Entende? Se eu tivesse que falar só pela música, tá? Não vou mencionar solos nem nada, mas só pela música tema de batalha. É o que eu já falei algumas vezes, inclusive falei no meu Twitter. Pra mim, Buster Bros ganha. Ganha com folga? Não, ganha num aperto fudido, mas ganha. Na passaria pra segunda fase. Mas aí eu vou entrar também na questão do que comentaram comigo referente a resultados da ABEMA, que eu não posso, que pode estar certo como pode não estar. Mas pelo que falaram, quando a ABEMA divulgou na votação da ABEMA, quem leva foi o do Suitare. Mas como a gente já tem duas votações, enfim. Segundo ponto, né, que agora são as músicas solos, é a forma como cada música se encaixa. Como eu disse, eu não vou entrar em mérito para minha opinião de votação, etc. Mas de música solo, eu acho interessante é a forma como a gente tem a apresentação de cada música. O Ara Osaka, né, ou Waha Osaka, ou What a Osaka, né, ela é uma música para apresentar eles de Osaka, e é como ele fala, os idiotas aqui vão dominar o mundo. E é muito interessante, é uma música muito bacanuda. Mas não é uma música que eu não sinto o peso que eu sinto em Restart, porque Restart mostra a marca da história, mostra a marca de todo o caminho que os meninos percorreram. O Arosaka não, o Arosaka mostra, tipo, a apresentação e vamos rir, né, que é basicamente isso. Vale mencionar, o Ara Osaka pode ser lido como o Ara Osaka, que é uma risada, então assim, meio que se debocha da situação. Dito isso, a gente pode ir para a segunda batalha. Qual é a segunda batalha? Baras Temple de Nagoya versus Mantero de Shinjuku. Né? A gente tá falando agora dos dois trios que eu acho mais interessante. E o duelo que, se você estiver ouvindo, que eu acredito que a pessoa está ouvindo isso ou não, mas eu falei isso pra uma amiga minha, que é o duelo de comadres. Né? Porque a gente tá falando de um duelo que corre muito pelo seguro e eu acho isso legal? Acho, mas eu tenho algumas ressalvas e eu vou abri-las aqui. A música tema de batalha é Lightning Shadow, então a gente tem de um lado, né, no Baras Temple, nós temos o Kuko, o Ryushi e o Hitoya. E do outro lado a gente já tem o time, o campeão da Rap Battle anterior, que é o Mantero com o Jakurai, Hifumi e Doppo. O Jakurai, ele conhece o Hitoya, eles estudaram juntos, eles têm um passado juntos, mas de certa forma é apenas isso. E pelo que eu entendi, assim, muito por cima, eles não chegaram a ter rusgas passadas, etc, desentendimentos. Então meio que vira um duelo onde o Baras Temple vem para se afirmar como um time forte e o Mantero tenta correr no seguro. Aí eu não tenho nem muito o que falar, cara, porque tem um momento nessa música, na tradução, que é muito áudio, que é quando o Jakurai meio que assume, né, nós somos o campeão e vamos defender isso pra ser novamente. E o Kuko fala de uma forma mais livre, né, usando uma forma mais livre pra falar, que o Baras Temple tá ali pra bater o campeão. Então, assim, eu gostei da ousadia. Eu não vou negar.
eu não vou negar que eu gostei do Ousadia, tá ligado? Primeiro porque é muito da hora você perceber que, assim, os dois times estão bem engajados. Um em tentar manter sua colocação pra ir pra próxima fase e tentar novamente chegar na final pra ter um bicampeonato. E o outro chegou a primeira vez e já sentou na janelinha falando assim, eu posso. Então isso é legal. Isso funciona muito bem dentro da história, dentro do ritmo que se pede, né? Só que é uma música que você percebe que os dois lados estão meio que tentando falar sobre luz e escuridão, né? Como o próprio nome da música sugere. Só que de uma forma mais cômoda. Pra mim eu sinto isso. Eu sinto que essa música de batalha ela é a mais cômoda das três. Ela é a música onde ninguém realmente quer brigar. O pessoal só quer tentar fazer um conjunto de rimas ali pra mostrar quem é mais... Quem tá mais na bad vibe em alguns momentos, tá ligado? Quem esperou a maior treta. Então pra mim eu fico meio assim... não acho. Ao contrário, por exemplo, das músicas solos. Eu gosto da Tomochibi e gosto da Kaigen. Mas se eu fosse falar das solos pra contar na minha votação, eu obviamente pesaria ainda mais pra banda que eu falo que pra mim venceria, que é o Baras Temple. Porque eu gosto da ousadia. Eu gosto dos caras chegarem e falar, não, a gente tá vindo batalhar logo de cara com o campeão, a gente vai mostrar pra que veio, a gente vai mostrar porque a gente merece, etc. E isso é bem legal, funciona. Apesar de eu não achar que funciona na questão da música ser muito comadrona, tá ligado? Duelo que um fica olhando pro outro e a meio metro de distância tentando dar um soco. Pra mim isso não funciona. É uma música que é legal. É a maior, inclusive, delas. Porque nenhuma dessas músicas de batalha, nenhum desses 3 temas de batalha tem menos de 5 minutos. A com menos tempo assim é a próxima que eu vou falar, que tem 5 minutos e 11 segundos. E essa que eu tô falando agora, a Light Shadow, ela é a maior, ela tem 6 minutos. E é 6 minutos mesmo, é muito bom. A batida é maravilhosa, o beat é maravilhoso, os flows são muito bem feitos, mas você sente que é muito, a gente já viveu na merda, não, mas eu vivi numa merda maior, mas eu peguei a piroca, mas eu peguei a piroca maior e aceitei. É tipo assim, uns negócios que você vai vendo, é meio que aquele jogo de, não, mas eu peguei gripe, não, mas eu peguei gripe mais pneumonia. E é uns bagulho que você fica, mano, pelo amor de Deus, amigo, para. É muito boa a música, mas tem uns momentos que você fica meio, cara, para, pelo amor de Deus. Já solos são um show à parte, cada uma tem um charme próprio e eu acho isso muito legal. Certo? Terceira batalha, e eu estou tentando fazer isso de uma forma rápida, porque senão dá um podcast de 1 hora e eu falando pra vocês de Hypnose Mike. Não ligo, mas vou tentar ser mais conciso nesse ponto. Talvez eu não consiga, porque a gente chegou na batalha que pra mim é minha favorita dessa primeira leva, que é Fling Pose versus Mantero. Mantero não, Mad Trigger Crew. Então de um lado nós temos o time de Shibuya, que é o Ramoda, o Dice e o Gentaro. Do outro nós temos o time de Yokohama, que é o Gyuto, o Ryo e o Samatoki. Dessa vez eu falei o contrário, deixei o líder por último. E cara, essa é a única das 3 batalhas que realmente tem uma treta que eu olho e falo, curti. Primeiro porque assim, eu não cheguei a mencionar a lore dos personagens no primeiro episódio. Só que cada um dos 4 principais líderes, né, do líder do Mantero, líder do Fling Pose, líder do Bastard Bros e líder do Mad Trigger Crew, eles já foram do mesmo time, que é o Dirty Dog. Aí tem algumas tretas, que no próprio mangá da Dirty Dog você conhece melhor essas tretas. E depois que você entende essas tretas, você percebe que, tipo assim, eles realmente não queriam se acertar e que um no meio ali era o mais filha da puta, digamos assim. E o mais filha da puta é o Ramoda. Mas, na última vez que nós vimos o Ramoda antes da batalha, nós descobrimos o porquê ele é assim. Tá, e não é porque sim. Porque a conveniência do roteiro quer que seja. O Ramoda ele é assim porque... Vou dar spoiler novamente, mas foda-se, né? Você está aqui, você não liga. O Ramoda, ele é um clone, né? Então assim, tem diversos Ramoda. Independente desse Ramoda não querer, ele tem um medicamento que faz com que ele fique mais tempo vivo, etc. Que é o pirulitinho que ele sempre tá. Mas, ainda assim,
O Ramuda, ele é um clone que ele não costuma se afeiçoar a ninguém, etc. Ele até costuma, mas assim, ele sempre é descartável. É tratado dessa forma, né? Tem N pontos na história que mostra isso. E aqui a gente tem o Ramuda, que é o mesmo Ramuda que posteriormente vai pro... que posteriormente vira o líder do Flying Posse, contra um cara que foi prejudicado pela Shuoko, que é o Samatoki. O Samatoki, ele tem uma irmã, que é a Nemo, e a Nemo é da Shuoko. Ela foi levada, ocorreu um rolê aí, eu não vou explicar. Essa parte eu não vou explicar, essa parte realmente você tem que ler pra entender essa parte da lore. Mas basicamente, hipnotizaram ela, fizeram uma lavagem cerebral nela. Ela ficou por anos com essa lavagem cerebral e tal, até o momento que ela perdeu a lavagem. Ela se entende e percebe que ela concorda com a ideologia da Shuoko. E quando ela percebe que ela concorda com a ideologia da Shuoko, ela continua. Só que o Samatoki fica puto, primeiro porque ele acha que a culpa é do Ichiro, e na primeira batalha, lá pra 2017, lá pra 2018, quando ele enfrentou o Ichiro, ele derrota o Ichiro achando que o Ichiro é o culpado dessa merda aí. E mais pra frente ele descobre que o culpado na realidade é o Ramuda. Então, essa batalha, Reason to Fight, faz todo jus porque eles têm motivos para lutarem. O motivo dessa mágoa, do Samatoki, etc, etc. E a música é basicamente isso. E fora o Samatoki e o Ramuda, que tem motivos reais para lutar, a gente também tem o Ryo e o Daice, que são conhecidos. O Daice, o Ryo meio que cuidou do Daice. Então, assim, é uma batalha que ela começa já numa mini ofensa ali dos dois, né? Mini ofensa com várias aspas. Porque o Ryo fala logo no começo, né? Ele fala, eu não guardei providências para te alimentar e eu recomendo que você, apostador, pare aqui e tire um ano de folga. É sua chance. E aí o Daice já mandou uma, beleza, você me deu comida, mas o que isso tem a ver com rap? E você fica, uou. E é bem legal, funciona muito bem. É algo que você vai vendo ao longo de 5 minutos e 11 de música e você vai ficando impressionado, porque assim, até quem não tem teoricamente nenhuma rusga com o outro, que é o Ryuto, que ele não tem rusgas com o Gentaro, nem tem nenhuma proximidade, na hora que ele usa a rima dele, ele usa uma rima muito afrontosa, eu me racho, eu gosto, eu realmente gosto. Mas quando entra o Samatoki e o Ramuda, ali é o auge, porque o Samatoki, puto, é minha religião. Ele fica putaço, ele olha e fala assim, é você que é o cachorrinho da Shuoko e o ex-dog? Né, agora, por que você não está mais perto dela? Perdeu o prestígio? Eu não me importo se você teve motivos. Eu nunca vou te perdoar pelo que você fez. E aí ele complementa com o que você prefere, que eu dê um tiro na sua cabeça ou corte os seus amigos em pedaços. E você fica tipo, mano, pra que isso? E tipo, você percebe que ele tá puto. E aí vem a rima seguinte, né, que é a rima do Ramuda, que ele fala assim, você tá sempre um cara de bravo, mas não me assusta. Se você quer realmente manter algo que é precioso pra você, você precisa protegê-lo. E aí você sente a lapada vindo seca, e aí é quando ele usa, né, a parte Ramuda de ser, né, que tipo, o som de Shibuya contamina tudo, mas antes de seguirmos, eu preciso que você saia da minha frente, seu idiota. E tipo, é muito da hora que você fica, uou. Se fosse uma batalha mesmo, aquelas batalhas de rap de rua, ia ser o momento de gritar sangue. Porque, mano, é literalmente o auge. É literalmente o auge. É um momento onde você percebe que realmente os dois estão mais preparados. Você percebe que os líderes estão motivados. O Ramuda mais ainda, porque ele teve toda a questão de ter o período que o Samatoki descobriu que a Nemo foi levada por ele. O tempo que os meninos do Daice e o Gentaro descobrem que ele é um clone. Então, assim, os caras já descobriram que ele é um clone. Estão ali junto com ele do mesmo jeito. Existem do mesmo carinho. Então, você percebe que há uma evolução de personagem. Há uma evolução de enredo. Especialmente pro Ramuda, né? A própria música solo deles, que é a Black Journey, trabalha muito isso, né? Tanto que tem um trecho da música que ele vai comentando isso, né? Eles vão comentando toda essa questão. Justamente por isso, porque é uma jornada. E é uma jornada agora que ele vai fazer sozinho, né? Ele vai evoluir como personagem. E isso é interessante. Enquanto isso, o Samatoki, ele continua com a mesma vibe, assim, vamos dizer, de entender que ele é ele e os outros são os outros, mas um se apoia no outro. Tanto que tem esse trecho na própria música, né? Que é em Yokohama, 1 mais 1 mais 1 não dá 3.
O que explica que, tipo assim, cada um é um indivíduo só. Se você somar os três, cada um deles não dá um só. Tipo, não daria 3. É um. Mas se um tá sem forças, os outros não vão de erguer. Já em Shibuya, se você pegar 3 e dividir, se você pegar se você for tentar subtrair dos 3, você não consegue, porque os 3 são uma sinergia só. Eles funcionam interligados, então eles são 3. Mas são 3 em 1. É muito legal. Essa ideia da Reason to Fight, ela é muito legal, porque assim, você entende que nenhum dos dois lados tem interesses em abandonar a luta, porque existe um motivo para ir adiante. E aí a gente também tem algumas backstories, né, dentro dos audiodramas, que aí eu não falei isso no segundo, porque eu não cheguei a prestar atenção no segundo, juro pra vocês. Mas aqui nesse eu prestei, por exemplo, no caso da parte de Shibuya, né, do Flying Post, nós temos a questão do Ramuda explicando. Eu só sei a parte do spoiler, não cheguei a ouvir o áudio inteiro. Mas a gente tem a explicação na parte do spoiler que o Ramuda conta da Honobono pros meninos. Ah, mas quem é Honobono? Honobono é uma maluca filha da puta. Eu só preciso resumir assim pra vocês, porque é basicamente isso. Qualquer fã de Hypnosis Mic que está ouvindo esse episódio não vai discordar de mim. A Honobono é uma filha da puta. Apenas isso. Inclusive no guidebook que saiu, na linha cronológica, até onde ia, eles explicam essa questão de como a Honobono entrou na Shuoku, etc. Mas o Ramuda, quando ele explica pros meninos, ele fala que a Honobono é uma filha da puta louca. Não com essas palavras, mas é basicamente isso. Já no Mad Trigger Crew, a gente tem no audiodrama também, que eu sei dos spoilers, é que o Samatoki se acerta com o Animo, né? Meio que tem um momento de reconciliação entre irmãos e tal. E aí a galera até brincou, porque falou assim, e agora? Ele vai pedir desculpa pro Ishiro por ter chamado Ishiro de hipócrita há tanto tempo, ter sido tão cuzão com o moleque. Porque a culpa não foi do moleque, né? Então, tipo assim, a gente sabe que é o culpado, a gente sabe de tudo isso, então basicamente a gente precisa dessa evolução do personagem. Eu admito que assim, de todos os líderes, né, se a gente for pegar os líderes de cada grupo, né, que é o Sasara, o Kuko, o Ichiro, o Jakurai, o Ramuda e o Samatoki é o que eu menos gosto. E sim, se você estiver ouvindo isso, Karen Hitsu, eu não gosto muito do Samatoki, porque eu acho que ele é arrogante pra caralho. É o que eu menos gosto. É o que eu menos gosto. E eu adoraria uma evolução de personagem. Porque o Samatoki, na época do Dirty Dog, ele era interessantíssimo como personagem. Aí depois que a Nemo ele foi embora, ele virou um amargurado filho da puta. E eu não gosto desse amargurado filho da puta, porque ele ajuda a skill dele, mas eu não consigo achar ele tão legal. Mas assim, essa última batalha, só pra não falarem que eu não falei, eu daria a vitória pro Fling, porque evolução, Ramuda evoluído é muito lindo. As cenas que ele, os momentos, né, da batalha entre ele e o Samatoki, que ele fala, né, por exemplo, sai da minha frente, idiota, se você quer algo, você tem que proteger. Que você deixa de ouvir aquela voz cult do Ramuda e você ouve a voz verdadeira, você não tem como você não fazer. Uou! É isso aí, caralho, é isso aí. Então, assim, eu daria meu voto. Até então, eu não sei como tá a questão de votações gerais. Eu sei muito por cima, como eu disse, as votações da ABEMA, né, e da ABEMA. Pelo que eu sei muito por cima que me contaram, não tenho fontes. Então, por isso que eu tô falando, me contaram, então não vou tratar como real. Mas pelo que comentaram comigo que a ABEMA tinha divulgado, tinha dado na questão de lives, tinha dado do Suitare Rompo, Baras Temple e Mad Trigger Crew. Mas eu não sei como funcionou, se ficou realmente assim. Eu só vou saber mais pra frente quando forem anunciados os próximos CDs, ou seja, depois de todas as lives. E aí quando sair todas as lives, aí sim vai ser legal, porque aí sim dá pra começar a pensar na próxima fase, pensar nas próximas batalhas, porque alguém vai ficar ali, ó, esperando de lambuja sair o próximo, né? Então assim, um vai ficar ali sentado, coçando ou não, porque eu lembro que tinha uma questão de quarto confronto ali. Eu não sei se eles vão fazer alguma repescagem e tal, se vai surgir mais uma banda, mais duas equipes. Mas não sei, pra mim, olhando tecnicamente por lore, etc., eu acharia interessante fazer uma repescagem pelo simples fato de não deixar a banda vencedora do terceiro confronto coçando. Porque aí pelo menos todo mundo vai pra batalha final já no limite. Vale mencionar um ponto que eu não cheguei a fazer menção, mas no capítulo final do
Então, o primeiro mangá dos versos, né, que é o side Fling Poster versus Mantero, no final do último capítulo, a gente tem o link com os novos personagens, que é assim como ocorre no CD Drama. Então é interessante falar isso. A gente tem a batalha final, sim, nesse mangá, e é bem interessante isso, tá? Mas assim, Paulo, nunca ouvi Hypnosis Mic, você recomenda que eu comece por essas batalhas? Mais ou menos. Se você só for ver as músicas de batalha pra ver se você vai curtir o rolê e tal, acho uma boa. Se você quer para acompanhar a lore por aqui, não, você pode começar por aqui, mas eu recomendo que você vá na playlist de Hypnosis Mic para ouvir todas as músicas. Porque pelo menos, e vai tentando, vai procurando nas wikis de Hypnosis Mic, etc, a ordem certinha para você ouvir. Paulo, eu manjo de japonês, eu quero ouvir os drama tracks. Procura também por lá, porque assim, ajuda muito. Você ter uma noção da lore da série, e lendo os mangás, e lendo o audiodrama. Em último caso, vendo o anime ajuda bastante. Você pelo menos entende. O anime ele é bom pra você entender o básico do básico da lore de Hypnosis Mic. Entendeu? E você tendo essa pequena compreensão já ajuda pra caramba. Porque quando você vai pra segunda batalha, você já vai preparado. Você já vai conhecendo os personagens. Se você ler os mangás, você vai ter um respaldo ainda maior. Então eu recomendo bastante você correr atrás dos materiais se você tiver esse interesse em conhecer mais. Ah, Paulo, só quero ouvir a música por ouvir. Pode começar dessa sem nenhum problema, que você vai curtir as músicas e aí você vai querer ouvir as outras. Isso é um fato, tá? Então assim, galera, é basicamente isso que eu tenho pra falar, porque como a gente ainda não tem resultado final, não posso nem falar, eu só dou meus palpites, que como eu disse, da primeira batalha, Bastard Bros, segunda, Baras Temple e terceira, Fling Poster. Que é meus palpites de vencedores. Se vão vencer ou não, não sei. Tá, mas é meus palpites. Eu torço sim para as três ganharem, até porque eu quero um confronto Bastard Bros vs Baras Temple. E quem é fã da lore vai entender o porquê. Mas é basicamente isso. E fica a minha recomendação novamente para vocês ouvirem o Cast 50 de Hypnosis Mic e irem ouvir as músicas, tá bom? O link da playlist do Spotify de Hypnosis Mic tá aqui embaixo, assim como o link do episódio 50 para você ir ouvir lá um papo sobre Hypnosis Mic. Ok? Por hora é isso, né? Então vamos agora aos recadinhos de sempre. O primeiro deles, que é o que eu acho mais essencial, é o seguinte: indica o podcast pro amigo. Ah, Paulo, mas ele não gosta de anime, ele não gosta de coisa de franquia musical. Mano, tem podcast de filme, tem podcast de quadrinho, tem podcast de tudo. E vai ter mais ainda, porque eu tô com uma mesa cheia de coisa pra ler, pra comentar. Tá bom? Também falando pra vocês o seguinte: se você é aquela pessoa que fala assim, ah, meu colega não ouve, porque às vezes ele ouve no trabalho pelo YouTube. Muito provavelmente eu devo começar a postar os episódios no YouTube, porém com um delay ainda maior. Ainda maior com várias aspas, tipo o episódio sai sexta, eu só vou lançar ele durante sábado ou domingo. Eu não vou ficar lançando ele no mesmo dia que sai o episódio na mídia Spotify, Deezer, Google e assim sucessivamente. Primeiro porque eu acho que você que ouve pelo próprio aplicativo de podcast, você tem a prioridade, porque eu tô lançando todo semanalmente 2, 3 episódios. Se a pessoa não ouve, ela até tem uma certa prioridade, mas eu vou dar prioridade sempre pra mídia mesmo podcastal, né? O YouTube, ele é uma mídia voltada pra vídeos. Dá pra se pôr um podcast lá? Dá. Mas não é um aplicativo necessariamente sempre indicado pra isso, né? Então, enfim, tô falando isso aqui bem avulso mesmo, mas eu vou lançar por lá. Os episódios muito provavelmente não vão sair no mesmo dia, até porque tem muitas outras coisas pra fazer também, né? Eu dei o primeiro rodeio, mas falando na real, é porque não tenho, muitas vezes, tempo 100%, porque eu mexo nisso, aí eu vou fazer alguma coisa, tem crianças pra ter meus sobrinhos pra ficar, então nem sempre dá pra fazer no mesmo dia, mas se eu conseguir, vai ser no mesmo dia, só que com delay demais pro final da tarde. Se não, sai no dia seguinte, vai ter sempre essa questão. Ou se não, sai tudo no fim de semana, pra pessoa ouvir já de uma vez 1h30, 2 horas de podcast aí, beleza? Também mencionando que vamos ter mudança nas artes dos primeiros episódios, então você vai ver tudo padronizado, igual essas que estão atualmente. Pra quem quiser também ir lá no YouTube, já vai achar, quando eu começar a postar os mais antigos, já vai achar com a arte padronizada, tá? Sempre lembrando, o Comentando é um podcast que ele sai semanalmente, de 2 a 3 episódios. Quando são 2 episódios? São as quartas e sextas. Quando são 3 episódios? Segunda, quarta e sexta. Tá? Também são assim. E além disso, eu dei uma travada aqui agora. Além disso, nós estamos nos seguintes agregadores: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music,
Anchor, né? O Anchor, que é o nosso principal agregador, e em diversos outros lugares para que você consiga aí ouvir o podcast com maior tranquilidade. Em breve também no YouTube. Só também deixando um último recado, minhas redes sociais estão aqui embaixo, então se você quiser já aproveitar, já me segue nelas. No meu Twitter, que é o Paulo_Raposo, SR_Raposo, meu Instagram. E por último, não menos importante, o e-mail, caso você queira mandar dica, sugestão, etc, que é o paulo.raposo@outlook.com. Qualquer dúvida que você tiver também, Paulo, eu não quero mandar e-mail porque eu mandei, aconteceu alguma coisa, XYZ. Entra nas minhas redes sociais, manda uma DM, manda uma mensagem que sempre que possível eu vejo. A dica maior é sempre mandar DM, porque geralmente às vezes a pessoa manda algum rolê assim de marcar, etc. Pode ser que eu não veja. Então se eu não ver, manda DM que aí fica mais fácil, tá bom? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!